Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao estudo do Livro dos Espíritos, Centro Espírita de Coari, Chico Xavier. Hoje, nossa mensagem de harmonização é do livro Agenda de Luz, psicografia do médium Chico Xavier pelo Espírito Maria Dolores. Provas da marcha. Sejam quais forem as provas da marcha, prossigamos com Deus. Não digas que tudo falha, que acima de qualquer crença vale mais a indiferença dos que se fazem ateus. Conta as forças que te apoiam, de certo perseverais, que a luta é preço da paz e tudo é bênção de Deus. Então nessa mensagem, nós recordamos que as coisas elas não acontecem por acaso e que as conquistas elas vêm como um mérito de trabalho e esforço. Nada acontece de graça e sem a busca pelo melhoramento. Tenhamos a certeza que Deus é bom o tempo todo, mas para conseguirmos usufruir das conquistas e da paz, nós temos que fazer a nossa parte. Recordando o estudo da semana passada, nós vimos que a guerra ela ocorre pela falta de tolerância, pela falta de harmonia, pela pouca empatia, pela falta de caridade entre os povos, um querendo oprimir o outro, mas à medida que o mundo vai evoluindo, ela vai deixando de ocorrer e as pessoas vão se tornando mais fraternas. E aí os espíritos aproveitam disso, da guerra, para que aconteça o progresso, para que aconteça as transformações. Dando sequência sobre as leis morais, lei de destruição, item assassino. Questão 746. O assassínio é um crime aos olhos de Deus? Sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Então a gente observa que o ruim não é morrer, né? Todos nós vamos morrer e isso é uma etapa da evolução. Mas o problema é quando você não consegue completar o planejamento que a gente organizou, o planejamento existencial. Na doutrina kardecista, nós aprendemos que aqui a existência ela é uma passagem, mas ela é uma passagem importante e que é necessário que nós façamos o máximo para que seja completada. Assassinar alguém é como colher um fruto verde do pé, e aí ele acaba não terminando de se desenvolver, de amadurecer, e aí ele é impedido de completar esse ciclo. Então, esse é o grande problema do assassinato, é você ceifar da pessoa essa possibilidade que ela tem de evoluir. Questão 747. O assassínio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Nesse sentido, o ato de tirar a vida de outro ser tem o mesmo peso? O que vocês acham? Resposta dos espíritos. Como já dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. Então, os espíritos respondem que, além do ato propriamente dito, deve-se analisar a intenção real pela forma como o ato foi provocado, como ele aconteceu. Ele foi premeditado? Ocorreu como forma de defesa? Tudo isso deve ser levado em consideração. Então, a questão do peso, de um ter mais peso que o outro, tudo depende da intenção. Lembrando que Deus, ele conhece nosso coração. Ele vê muito além do que os olhos materiais conseguem ver. Então, tudo isso é analisado nesse conjunto. Questão 748. Deus desculpa o assassínio em caso de legítima defesa? Resposta. Só a necessidade pode desculpá-lo, mas se o agredido puder preservar sua vida sem atentar contra o agressor, deverá fazê-lo. Ninguém tem o direito de matar ninguém, mas a forma como ocorre pode agravar ou atenuar essa situação. Assim como ocorre no Código Penal brasileiro, a intenção e o meio como esse caso, esse homicídio aconteceu, dizem muito. Lembremos também que a vida continua após a morte e muitas obsessões são iniciadas ou continuam depois do homicídio. Embora materialmente pareça que terminou ali, que foi o fim, a pessoa morreu e aí os laços foram desfeitos,
O Espiritismo mostra que isso é um grande engano. Mesmo que pareça que tudo acabou, as consequências desse ato podem durar séculos. Existem vários relatos na literatura que demonstram que espíritos que sofreram um assassinato ficam atrás da pessoa, do ser que cometeu esse assassinato, durante muito tempo. E aí, embora a gente observe que a forma física pode ter acabado, o espírito continua. Então essa questão do assassino é muito além do que os olhos veem. Então, dentro do que é possível, o que os espíritos alertam? O ideal é que você consiga se proteger, preservar a sua vida, sem denegrir a possibilidade do outro ser também continuar evoluindo, ou seja, continuar vivo. Continuando, o homem é culpado pelo assassínio que cometeu durante a guerra? Não. Quando constrangido pela força, mas é culpado pela crueldade que cometera, assim como será levado em conta o seu sentimento humanitário. Ou seja, a pessoa que foi selecionada para ir para a guerra, muitas vezes ela não tem essa intenção de matar, ela está lá porque ela foi obrigada. E aí, se ela acaba causando esse extermínio de um ser, e se ela não teve essa intenção, ela acaba não sendo culpada. No entanto, se ela faz isso com requinte de crueldade, com mágoa, com raiva no coração, tudo isso acaba comprometendo o ato, comprometendo a trajetória dele evolutiva. Questão 750. Qual é o mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Ou seja, o que é mais condenável? Matar o pai ou matar o filho? Ambos são igualmente, porque todo crime é um crime. Ou seja, ceifar a vida de alguém, acabar com a oportunidade dessa pessoa de evoluir, já é um crime contra a lei divina. Questão 751. Como se explica que entre alguns povos já adiantados, sobre o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume consagrado pela legislação? E aí a gente observa nesse ponto a questão do aborto. Existem alguns países muito desenvolvidos, mas que eles são a favor do aborto. A gente sabe pelo espiritismo que a partir do momento de concepção, o espírito já está relacionado com a mãe, ele já está naquele ambiente familiar. Independente de como esteja a formação fetal, ele já está presente. Então é nisso um dos exemplos que a gente pode contextualizar. E aí, existem países que são evoluídos intelectualmente, mas que permitem isso. Como é a visão dos espíritos para isso? O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. O espírito superior à inteligência também pode ser mau. É aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. E com isso a gente reflete que o fato da pessoa ter um conhecimento intelectual, conhecer de ciência, de química, física, das leis, não faz dele uma pessoa melhor. O que vai fazer ele ser uma pessoa melhor é o que ele faz com o que ele sabe. Não adianta só saber. É preciso que a nossa conduta moral ela acompanhe a conduta intelectual. Não é ilícito você estudar muito, você se aprofundar no conhecimento, mas é preciso que, além disso, seja desenvolvida a questão moral. A gente vê várias crianças que estão nascendo agora com uma propriedade intelectual muito aguçada, mas ao mesmo tempo, nem sempre essa questão moral acaba acompanhando. Com isso a gente finaliza o estudo de hoje. A gente viu então que o assassínio, o ato de assassinar alguém, não é visto com bons olhos pelo nosso Criador, Ele que nos criou, Ele que nos dá, por meio da nossa vinda à Terra, uma oportunidade de melhorarmos, de nos aperfeiçoarmos, de ocorrer a missão ou a expiação. E quando isso acontece,
acaba sendo ceifado o direito da pessoa a se desenvolver, acaba sendo rompido essa estrutura, essa missão, porque ninguém nasce para ser assassinado. Com isso a gente finaliza o estudo de hoje. Paz e muitas bênçãos e até a próxima semana.